Fala, galera! Então, vamos começar aqui a nossa próxima parte e última parte. Vamos abrir aqui novamente. Consegui. Vamos abrir aqui. Então, seguindo essa noção da cultura popular, né, o nosso folclore se tornando uma indústria, um elemento da indústria cultural, né, olhando para os prós e contras disso, a gente tem que fazer uma análise em relação ao carnaval. Se a gente analisar o carnaval, a origem do carnaval no Brasil, a gente sempre vai encontrar que o carnaval é um símbolo de liberdade. Tá? Quando o carnaval, se a gente voltar um século, um pouco mais de um século, né, no século XIX, a gente vai ver que as manifestações das festas do carnaval, elas não tinham fronteira de classe, tá? De cor, de idade. Pessoas de todos os cantos da cidade, digamos assim, se encontravam, vamos pensar no Rio de Janeiro, ou no centro, ou então no próprio morro. Tá? E essas pessoas, ao mesmo tempo que elas assistiam, elas eram espectadoras, elas também eram artistas, porque elas se vestiam, elas interagiam, elas brincavam, se divertiam. E aqui entra é justamente essa fronteira da discussão, porque aqui está a espontaneidade do carnaval, com uma festa aí espontânea, que as pessoas vão para se divertir, sem qualquer tipo de regra, sem qualquer tipo de competição. E hoje você tem, por exemplo, uma competição significativa. O carnaval talvez seja aí ao lado do futebol, um grande elemento da cultura brasileira. E esse carnaval se transformou num grande negócio, emprega milhares de pessoas por todo o Brasil. Só que ele se tornou também algo extremamente metódico, algo extremamente rígido, algo extremamente sistemático, porque ele virou um grande show altamente lucrativo. Tá? E aí é que vem o grande problema. Ele vai perdendo a sua identidade. Por quê? Porque essa noção do carnaval como algo livre, em que todos podem participar, vai se tornando uma coisa diferente. Então, por exemplo, é o baile de carnaval num clube, para entrar é só associado, então aquele que paga o convite, é um convite caro, é o show aqui na Apoteose, no Rio, então em São Paulo, e aí também tem que pagar para entrar. Aí aquela festa popular, onde as pessoas se divertiam, se avazavam, expunham sua criatividade, que assistiam e participavam, aquilo ia se perdendo. O famoso carnaval de rua, ele vai se perdendo. Esse é o grande lance para a gente entender. É essa crítica que é feita. Porque o carnaval vai se tornando um grande produto. Um produto que vai se afastando da sua originalidade, da sua base, que é, obviamente, a base popular. Né? Então, se torna uma festa que o próprio povo ele não participa. Se a gente analisar essa cultura pop, né, do Brasil, a gente tem que sempre visualizar características que são positivas e são negativas. Não vamos olhar somente por um lado ou somente por outro. A gente tem possibilidade, por exemplo, dentro de uma cultura pop, de transformar um artista regional ou então, né, um artista nacional em uma celebridade mundial. Isso é muito comum nos Estados Unidos. Se a gente pega os elementos aí da cultura pop norte-americana que nós gostamos, nós já sabemos quais são esses elementos, né? Dos quadrinhos, das séries, dos filmes, tá? Das músicas. Nós conhecemos toda essa turma, o mundo inteiro conhece. Então, se a gente fala, por exemplo, em Marvel, o mundo inteiro vai conhecer a Marvel. Tá? Se falar em Batman, o mundo inteiro vai conhecer Batman, né? Que é da DC. Se falar em Looney Tunes, o mundo inteiro vai conhecer. Tá? Se falar em Rihanna, o mundo inteiro vai conhecer. E assim por diante. Isso é um fenômeno naturalmente global. Se você traz isso para a nossa realidade, o impacto que isso causa aqui,
Olha só esse relatório, né? Dá um olho. De cada 10 pessoas que saem de casa para ir ao cinema no mundo inteiro, 8,5 verão um filme nos Estados Unidos. De cada 10 habitantes do planeta Terra, um assistiu a produção norte-americana Titanic de 97. Eu assisti no cinema, se não me engano, mais de uma vez. De cada 10 dólares que são gastos numa bilheteria de qualquer lugar do globo, 3,5 vão para Hollywood. Então, aqui dá para a gente entender da seguinte maneira: como os Estados Unidos representam um país mais forte economicamente no mundo, isso acaba refletindo dentro da cultura. A cultura norte-americana, seja ela boa ou ruim, ela se espalha pelo mundo. Tá? Só que o que acontece? Aqui no Brasil, nós também temos artistas que conseguem, que tentam ganhar o seu espaço dentro da cultura pop mundial. Talvez quem esteja tendo maior sucesso hoje seja a Anitta. Goste ou não, ela tem tido aí uma carreira que tem tentado ter uma repercussão internacional. Mas se a gente analisar a cultura brasileira, a cultura de massas no Brasil, ela vai rivalizar com a cultura estrangeira, sim. Hoje, me parece que mais do que nunca. Tá? Por exemplo, se a gente pegar manifestações culturais pop do Brasil, a gente percebe que isso vem ganhando um espaço significativo. Seja em rádios, e hoje mais do que rádio, né? Hoje vocês ouvem muito mais Spotify semelhantes do que rádio. Na minha época era rádio. Tá? Há um grande espaço, não maior espaço, para a música o quê? Sertaneja, a funk, tá? Talvez esses sejam os estilos mais predominantes. Então, mesmo que o cinema e a música norte-americana sejam predominantes, você ainda tem um espaço ali do cinema nacional, se a gente analisar historicamente, da música nacional. Tá? Olha só, vamos pegar grandes bilheterias musicais, grandes bilheterias, grandes sucessos de cinema no Brasil. Olha só, sucesso de cinema e de música. Em primeiro lugar, tá? Isso nos anos 90. Músicas para louvar o Senhor, do padre Marcelo Rossi. Gente, pergunta para os seus pais. O padre Marcelo foi um fenômeno nos anos 90. Quando ele surgiu, ele explodiu. Todo mundo, até hoje eu sei música do padre Marcelo. Mesmo se você não fosse crente, tá? No caso do catolicismo, você ouvia lá o padre Marcelo ou no Gugu ou no Faustão. Show da Xuxa, então, nem se fala. Olha como é que a Xuxa foi um fenômeno. Nos anos 80 e 90. Com o Sandy Júnior foi um fenômeno. Tá? Como o sertanejo de Leandro e Leonardo, entre tantos outros. Como o pagode nos anos 90 também fez muito sucesso. Tá? Então, existe sim um espaço para essa cultura pop, para essa cultura de massa brasileira dentro do cenário nacional, que rivaliza ou até supera a cultura norte-americana. Tá? Ó, o disco mais popular de todos os tempos é o Thriller, do Michael Jackson, que no Brasil teria vendido em cerca de 1 milhão de cópias. Olha quanto que vendeu o Padre Marcelo. Tá? Olha quanto vendeu o Xuxa. Mais do que triplica. Entendeu? Então, sucessos de filmes nós também tivemos. Tá? Cidade de Deus, por exemplo. Tá? Tropa de Elite, entre outros que vocês não assistiram, né? E até aqui a apostila 7, ela cita, né? Os filmes dos Trapalhões foram os maiores produtores de filme no Brasil, né? O Didi, talvez vocês conheçam o Didi. Dona Flor e seus dois maridos, clássico que é proveniente da literatura brasileira, né? Como Jorge Amado. Enfim, então existe espaço sim para a cultura de massa brasileira. Um ponto que é interessante a gente notar é que dentro dessa cultura de massas também existe a religiosidade. Ela não deixa de ser também uma cultura de massa. E olha só, engasguei, então estou tossindo por outros motivos. Ó, dado do IBGE,
2010, o último grande censo que nós fizemos. Quase 92% da população brasileira possui uma crença. Majoritariamente o quê? Majoritariamente cristã, né? Católicos e depois evangélicos. Mas aí vai muito na onda, né? Do que eu te disse, se você é batizado no católico, fez primeira comunhão, depois seu pai ou sua mãe começaram a frequentar um centro espírita, ou então de umbanda, de candomblé, e aí, por fim, acabaram indo para uma igreja evangélica. Isso é do próprio caráter multicultural e, obviamente, multirreligioso do Brasil. Então, nós temos uma heterogeneidade cultural que remonta à própria formação da sociedade brasileira, né? Os europeus, os portugueses que trouxeram o catolicismo, as religiosidades indígena e africana foram surgindo aqui, se misturando, nós chamamos isso em uma aula anterior de sincretismo religioso. Só que o que acontece? Essas manifestações religiosas, elas também se tornam elementos da indústria cultural. Por exemplo, né, você tem um turismo religioso muito forte no Brasil. Por exemplo, Aparecida do Norte, que é um lugar maravilhoso. Se vendem muitas coisas relacionadas à fé católica por lá. Tá? A mesma coisa vale, eu falei do padre Marcelo, mas hoje existem tantos outros padres ou pastores ou grupos de música gospel que vem fazendo sucesso no Brasil, que movimentam um dinheiro gigantesco. Então, a própria religiosidade também se torna um produto, tá? Que pode ser pop, dependendo da abrangência, tá? Da repercussão, mas se torna, acima de tudo, um elemento que pode ser vendido, ser padronizado em gostos aí, por exemplo, como as músicas do estilo gospel, que são tão ouvidas aí no Brasil, inclusive com grandes festas, seja por meio de católicos ou por meio de evangélicos. O mais importante é que, independentemente da sua crença, a gente saiba respeitar a crença do outro, saiba entender a crença ou a ausência da crença do outro, para que a gente não continue brigando aí por elementos religiosos, haja vista que isso foi tão problemático na história do Brasil, na história da humanidade. Para fechar, eu acho que é importante que a gente pense o seguinte, vou manter o mesmo discurso que eu tive com vocês em uma aula anterior. Não tem problema algum em relação a você se relacionar, consumir esses elementos culturais. O maior problema é ser dependente de algum deles. Esse é o grande problema. Tá? É isso que a gente tem que tomar cuidado, não se tornar dependente de um determinado elemento cultural. Tá? A ponto que isso gere vícios e você não consiga dialogar ou curtir outras coisas que os seus amigos ou amigas curtem. Tá? Eu acho que esse é o grande problema. Então vamos acabar aqui. Ó. Os versos a seguir são o final de um poema do escritor modernista, o grande Mário de Andrade, chamado Nundu, do escritor difícil. Foi escrito em 28 e publicado em A Costela do Grão-Cão. Então vamos ver. Eu sou um escritor difícil, porém culpa de quem é. Tudo difícil é fácil. Basta a gente saber. Bagé, Piché, Chué, ô Xavier, de tão fácil virou fóssil. Interessante isso. O difícil é aprender. Virtude de Urubutinga, de enxergar tudo de longe, não carece vestir tanga, para penetrar no meu caçange. Você sabe o francês, Singe, mas não sabe o que é guariba? Pois é macaco, seu mano, que só sabe o que é da estranja. Bom, olha lá, Urubutinga, expressão popular brasileira que designa a espécie de urubus e gaviões. Caçange, tribo africana e nome de uma região de Angola. Singe, macaco em francês. Beleza? Então vamos lá, a partir desses versos, responda as próximas 3 questões. Então, primeira delas, né? As palavras urubutinga e guariba têm origem comum das outras palavras do português no tupi. No contexto do poema, esses termos são apresentados de maneira positiva ou negativa. Justifique a sua resposta explicando a visão do poeta sobre a cultura indígena. Bom, na minha leitura, eles são apresentados de maneira positiva. Tá? Só que qual é a leitura que ele está fazendo? Ó,
de tão fácil e não fóssil. Quer dizer que o que ele está questionando aqui, ó, é que a gente está se esquecendo desses elementos culturais nativos em detrimento de elementos estrangeiros, que no caso da época que ele escreveu, 28, a grande influência cultural no Brasil era francesa e inglesa, e não norte-americana. A influência norte-americana passa a ser sentida no Brasil a partir da Segunda Guerra Mundial. Vocês devem ter estudado isso na escola de cima. Olha lá, o lundu é um ritmo musical que chegou a Portugal e ao Brasil por meio de canções populares inspiradas em ritmos africanos. Já o poema Cassange parece ser uma referência ao português falado em Angola. Essas duas palavras remetem, portanto, à cultura africana. Pode-se, então, dizer que o poeta está criticando o excesso de influência da cultura africana no Brasil? Explique sua resposta. A resposta é não. Ele não está fazendo uma crítica. Tá? Não está criticando essa influência. Ele está mostrando que o Brasil tem muitas referências culturais que são de africanos e de indígenas. E a gente vai perdendo isso em virtude da grande presença de elementos que são europeus, né? De elementos que são da cultura europeia. Ao terminar o poema dizendo que o brasileiro só sabe o que é da estranja lá, o poeta está dirigindo sua crítica a quem? Ele está direcionando a sua crítica à grande influência cultural estrangeira ao Brasil. É isso que ele está fazendo. Tá? Explique seu raciocínio levando em consideração a sua resposta anterior e analise que tipo de relação o poeta estabelece entre a cultura brasileira e a cultura europeia. O que ele está mostrando é que o Brasil se subordina muito a essa cultura europeia e ele se esquece das manifestações culturais de identidade brasileira que são provenientes da cultura indígena e da cultura africana. É isso que ele está se referindo. Legal? Questão número 2. Coisas do meu sertão. Seu doutor, que é da cidade, tem diploma e posição, e estudou dele menino, sem perder uma lição. Conhece o nome dos rios, que correm riba no chão, sabe o nome das estrelas, que formam a constelação. Conhece todas as coisas da história da criação. E agora quer ir na lua, causando admiração. Vou fazer uma pergunta. Me preste bem atenção. Por que não quis aprender as coisas do meu sertão? Que bonito aí. Tá? Texto apresentado afasta das convenções ortográficas da língua e da norma padrão. Em que medida se podem considerar legítimos os usos nele presentes? Por que eles são legítimos? Porque eles são típicos da fala do sertão. Eles são típicos da cultura popular de quem mora no sertão. Então você tem uma oposição, né? O doutor, ele tem diploma, né? Essa referência, com o indivíduo comum do sertão. O doutor foi estudar tudo, mas não foi estudar o sertão. As coisas que se referem ao sertão. E o sertão se mantém enquanto sua identidade a partir da sua própria língua. Tá? Ou seja, a partir da sua própria norma, que não é a norma culta, é a norma coloquial. Beleza? Com base no texto de Patativa do Assaré, usado no exercício 2, responda as duas questões que seguem. A quem o poeta está dirigindo o seu discurso? Assim, está dirigindo o seu discurso a quem tem um diploma, tá? Diploma universitário, no caso. Quais as características culturais dessa pessoa com quem ele conversa? A pessoa com quem ele conversa foi uma pessoa que adquiriu a cultura erudita, tá? E mora na cidade, tem uma cultura urbanizada. Ah, e você pode utilizar aqui, ó, tem diploma, tá? Estudou, conhece o nome dos rios, é da cidade, você pode ressaltar isso. O que a pergunta final do poema revela sobre o modo como algumas pessoas veem a cultura popular nordestina? Gente, veem a cultura popular nordestina como uma cultura inferior, uma cultura menor. E ela não é. Nem ela, nem qualquer outra cultura popular brasileira. Tá? É isso que a gente tem que pensar. Ela possui a sua riqueza, ela possui a sua diversidade, e ela possui o seu devido respeito que a gente precisa ter. Bom, a gente não pode cair nessa de querer hierarquizar a cultura
e querer diminuir culturas que são fundamentais para as nossas identidades. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Um grande beijo para vocês. Se cuidem. Precisarem de alguma coisa no podcast, é só mandar. Valeu! Grande beijo. Bom final de semana.